Olá, sou Paula Altran, dramaturga, escritora e professora de dramaturgia. Bem-vindos ao Dramaturgia em Ação. Aqui é um canal no qual a gente vai falar sobre o universo da dramaturgia. E o que é exatamente a dramaturgia? É a arte da escrita do texto teatral. Aqui a gente vai falar sobre os principais escritores, ou seja, dramaturgos e dramaturgas. A gente vai falar sobre os principais textos de dramaturgia. A gente vai falar sobre as ferramentas que constituem esse gênero, a gente vai falar sobre as diferentes formas de escrita de dramaturgia e, claro, também muitas curiosidades sobre esse universo tão amplo que é o da dramaturgia. Hoje a gente vai começar falando de algo mais amplo, que é a montagem do texto teatral, né? Quando esse texto está no palco. O que é necessário para levar esse texto para o palco? Primeiro a gente vai pensar um pouquinho aqui, como é que a gente pode definir teatro, né? Que é onde tudo isso vai acontecer. Teatro seria, então, eu acho que a gente pode falar que o coração do teatro é a arte do encontro. A arte do encontro como história sendo contada ao vivo. Daí você pode perguntar, mas poxa, um show musical também é ao vivo, as pessoas estão ali, é verdade. Mas ali não tem uma história sendo contada necessariamente, tem músicas sendo cantadas. Pode dizer, bom, histórias são contadas também no cinema, na literatura, na televisão, também é verdade. Porém, elas não pressupõem o encontro, né? Ali, ao vivo, olho no olho, como o teatro propõe entre o palco e a plateia. Essa questão de ser ao vivo é a alma do teatro, na verdade. Ele vai fazer com que tudo aconteça ali. Não tem, digamos, erro que possa ser consertado no teatro. Quem está ali fazendo ao vivo tem que improvisar quando o erro acontece. Ou seja, tem que olhar no olho do outro ator que está ali, tem que olhar no olho da plateia e seguir. Então essa, digamos, é a grande maravilha, né? O grande desafio da arte teatral. Isso faz com que ela seja também, que o teatro seja uma das artes mais antigas da humanidade. Ela começou lá na Grécia Antiga, né? O teatro ocidental vem aí desde antes de Cristo e segue até hoje, 2025. Por que ele está aí até hoje? Isso é uma coisa bacana da gente pensar. Porque o teatro faz com que essa arte do encontro, né, essa questão de ser ao vivo, de estar ali naquele calor do momento, ele faz com que a nossa humanidade possa vibrar junto ali, né? A gente, por meio da história que vai sendo contada, a gente se descobre mais humano também, a gente se descobre mais frágil e a gente se descobre também mais crítico. Tudo isso pode acontecer nesse ao vivo do teatro, por meio da história que está sendo contada ali. Essa característica também faz com que o teatro carregue, né, em si uma palavrinha muito bonita e importante que é empatia. Ou seja, que é a arte de você entender um pouco o que é o outro, né? Ele dá essa possibilidade da gente entender um pouco o outro que não somos nós. Então ela tem uma potência de humanidade muito grande. E o que acontece para que ela consiga... Então, essa questão da empatia é muito importante na arte teatral. E o que acontece para que tudo isso, né? De que jeito que isso acontece para que o teatro possa acontecer com tudo ali que é feito aqui? E para que o teatro possa acontecer, tem vários componentes que vão acontecendo ao mesmo tempo. Quais são eles? Bom, a gente já deixou claro aqui que o coração, digamos, dessa peça vai ser o texto, né? A história que vai ser contada. Vai ser contada por quem? Pelos atores. Afinal, os atores é que vão representar os personagens, que vão vivenciar, o que vão contar, o que vão narrar a história da peça. Esses atores, eles vão ter que ser dirigidos por alguém, né? O diretor é aquele que vem dar, que o próprio nome já diz, a direção daquela peça toda, né? Ele que vai dar com o seu olhar, né? O seu olhar estético, o seu olhar daquele que vai trazer um desenho, uma forma de criar toda aquela... Tô passando uma moto aqui. Toda aquela dramaturgia. Como é que ele vai fazer isso? Sozinho? Não. O diretor vai ter uma equipe de pessoas que vai auxiliá-lo a desenvolver essa história. E quem são essas pessoas? Quais são essas linguagens, né, que vão estar ali para contar essa narrativa? Vai ter que ter a iluminação, o figurino, o cenário, o lugar onde aquilo vai passar e, obviamente, o público, porque sem público não tem teatro.
Mas e aí como é que, digamos, a gente vai começar a desenvolver todo esse aparato aí da encenação teatral? Como a gente já falou antes, por meio do texto. Então, o diretor vai pegar esse texto e ele vai olhar dentro desse texto essas ferramentas que constituem, né? Então, como é que são esses personagens? O que esses personagens estão desenvolvendo ali, né? Por meio de algum conflito. Esse conflito vai ter que ter ação dramática. Isso tudo também vai se dar muitas vezes por meio do diálogo. Claro que também tem peças que não têm diálogo, elas são um jeito mais diferente, talvez, de fazer peça, mas de modo geral, os diálogos vão estar ali para ajudar esses atores, né, a desenvolverem os seus personagens. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre esses elementos constitutivos aí da peça teatral. Quando você vai numa peça, você vê que tem uma forma, né? Cada peça vai ter um jeito ali de iluminar essa peça. Porque a iluminação, ela não é só ligar uma luz, que nem em casa, né? Mesmo em casa, a gente às vezes pensa, essa luz vai ser quente, essa luz vai ser fria, a cozinha precisa de uma luz mais geral, né? Na sala você vai ter ali, digamos, né, uma luzinha mais que vai estar mais direcionada para você por meio de um abajur. Por que a gente faz isso? Porque tem um certo clima, né? Você não quer o tempo inteiro ficar com aquela luz enorme, né? Ao mesmo tempo, se você está na cozinha, você vai precisar de uma luz grande para poder enxergar tudo bem nos mínimos detalhes. Então, o teatro é um pouco assim, só que em vez de ser a sua cozinha ou a sua sala, vai ser, digamos, o ambiente que o personagem vai vivenciar. E às vezes o próprio personagem tem uma luz muito dele, né? Então, às vezes, pensa naquelas peças que trabalham mais assim, digamos, com arquétipos, tipo, tem o vilão, né? O vilão tem uma luz mais, digamos, ele é mais escuro, né? Ele vai estar menos iluminado. A mocinha tem lá uma luz mais aberta, enfim, né? Os momentos de medo tem um jeito diferente de iluminar. Então, todas essas questões, elas são muito importantes também para desenvolver nessa narrativa, para que essa história possa ser contada da melhor maneira. Da mesma forma, o cenário e o figurino. O figurino, que roupa que eu vou pôr? Todo dia de manhã você pensa, não pensa? Que roupa que eu vou pôr hoje? Se você vai para o trabalho, você põe um tipo de roupa, né? Se você tem uma festa, é outro, né? Se você vai ficar em casa, é outro. Para academia, é outro. É a mesma coisa no teatro, né? De que jeito que aquele personagem se veste. É um pouco o jeito que ele é. É o jeito que ele fala, é o jeito que ele anda. Tudo isso tem que ser pensado pelo figurinista para ajudar o quê? A história a ser contada, né? E aí, tanto, né, no figurino quanto no cenário, tem algo que a gente pode trabalhar muito também, que é o quê? Em que época essa história se passa? Qual é a classe social dos personagens, ou do universo desses personagens, né? Se é um não lugar também, se é um lugar no futuro, se é um lugar diferente, se é um lugar imaginário, onírico. Tudo isso vai ser trabalhado entre cenário e figurino. É importante também lembrar que o cenário, ele pode ser tanto um cenário feito para um palco, como muitas vezes quando a gente vai ao teatro, ou como a gente falou lá no comecinho da história do teatro ocidental, na Grécia, o teatro nasce também muito pensado para a ágora, né, grega, ou seja, para a rua, para o lugar onde as pessoas vivenciam, né, passam. Shakespeare também trabalhava muito na questão da rua, né, as peças dele eram feitas no mercado, no calor ali do momento das pessoas passando pelas ruas. Então o cenário tanto pode ser um cenário que é feito e pensado para um palco, como, por exemplo, a rua, né? Tem teatro que é feito dentro de um apartamento, então o teatro ele tem também, digamos, essa mágica, né, de poder ser feito em diferentes lugares, mas sempre pensando que ele está desenvolvendo cenários, né? Às vezes o cenário dele é a rua ou é uma casa, isso não deixa de ser um cenário. Outras vezes o cenógrafo vai pensar também num local, né, para desenvolver quer dizer, como desenvolver um cenário dentro de um teatro, né, que a gente chama ali daquela caixa preta. Eu, por exemplo, a minha primeira peça, inclusive, ela se passava numa galeria. Em vez de eu fazer, né, com um cenógrafo, um cenário de galeria em cima de um palco, eu fiz em uma galeria mesmo, uma galeria aqui de São Paulo que ainda existe, que chama Galeria Vermelho. Foi muito bacana, né, porque daí todo mundo ficava ali entre a exposição e os atores iam desenvolvendo a história como se fossem também convidados daquela exposição. Foi muito bacana essa experiência de ter peças que são feitas no próprio espaço, né, e não um cenário pensado para ela. Mas, de qualquer jeito, esse espaço no qual a peça se passa acaba virando um cenário para ela, né. Vamos ver agora o que eu tenho que falar aqui. Eu fui escrevendo as coisas para poder falar com vocês tudo isso, né? Então, a gente agora vai pensar um pouquinho também sobre a iluminação, né?
Da iluminação eu já tinha falado, né, gente? O que tinha faltado falar mesmo era da música. A música, ela é algo muito especial no teatro, né? É difícil, para não dizer talvez impossível, que você vai ver uma peça que não tem música nenhuma. Agora, a forma como a música está na peça também é muito diferente e vai fazendo com que, inclusive, gêneros, né, teatrais e gêneros de dramaturgia diferentes aconteçam. Tem lógico, aquele que a gente pensa mais quando fala de música no teatro, que é o musical, como aqueles musicais da Broadway, né, que todo tempo que os atores vão falar, né, que os personagens, eles falam por meio de música, né, então eles estão lá, de repente cantam, e aí são aqueles atores que têm que trabalhar bastante a arte do canto e tudo mais. Isso é um jeito, né, de trabalhar a música no teatro, não é o único, nem é, digamos, o mais comum, é uma espécie de gênero mesmo, inclusive de dramaturgia, né, porque quem escreve teatro musical tem que escrever pensando que aquilo vai ser cantado, né. Tem uma outra forma, que é você ter músicos em cima do palco, então eles vão ajudando a história, a narrativa a ser contada. Às vezes são músicos mesmos, que estão ali assumidos como músico no fundo do palco, ou enfim, onde eles estejam. Outra forma também, os próprios atores tocarem instrumentos e assumirem um pouco essa função, né? Além de fazerem os personagens, eles também são músicos em cima do palco, né? E a outra forma também, talvez a mais comum, seja a trilha sonora gravada, né? E aí aquela trilha sonora que a gente chama de incidental, ou seja, ela vai tocando e ajudando a narrativa a ser contada, mas por meio de uma trilha sonora que é gravada. Bom, mas tem algo aí, né, que a gente não pode nunca prescindir, como eu falei antes um pouco, sem isso não tem teatro, que é uma palavrinha, tá passando uma outra moto aqui, que é uma palavrinha que é o público. Né? E aí, como é que é o público? O público senta e vê a peça. Nem sempre é assim, né? Tem até já uma máxima aí no teatro, né, que as pessoas têm medo. Eu não vou no teatro, eu tenho medo de alguém me pegar e me querer levar para cima do palco. Esse é o famoso teatro interativo, né? Interativo ao extremo, que é aquele que pega a pessoa da plateia e leva ela para o palco para ajudar a história a ser contada. Ou às vezes até para atrapalhar, né? Depende do que aquela história está querendo com o público, né? Às vezes também tem aquelas peças que pedem para o público definir o final, ou o meio, ou por onde que a peça vai, né? Então essa é a peça chamada de interativa. E outra forma do público estar ali é sentado vendo a peça. Mas é muito importante pensar que mesmo quando o público está sentado vendo a peça, ele não é um público, digamos assim, passivo, né? Porque quando a gente fala no teatro, olha, o público ajuda a história a ser contada, não é balela não, viu? É verdade. Quando você estiver lá de público, saiba que o jeito que você respira, o jeito que você presta atenção, a forma como você pensa até ali, tudo isso chega no palco. Por isso que a gente fala que o teatro é a arte do encontro. Porque a gente às vezes até brinca, nossa, hoje a plateia estava muito talentosa, porque entendeu um pouco, né, as proposições do palco, riu na hora que a gente achava que ia rir, e muitas vezes o dramaturgo é surpreendido também pela plateia, né? Muitas vezes você escreve uma piada e ninguém ri, aí uma parte que você achava que era dramática, as pessoas dão risada, então isso acontece com muita frequência, essa, digamos, vivência da plateia com o palco, com o texto, com a narrativa e com a própria encenação, é que também faz a graça, né? Que faz o teatro ser o que ele é, né? Agora, falando assim aqui, de uma parte, de cada uma das partes que constituem o todo teatral, né? A representação teatral, parece que tudo se dá assim de uma forma muito simples, né? Mas como a gente falou lá no comecinho, o teatro, ele não tem pausa, né? Eu aqui, se eu quiser agora, eu pauso esse vídeo, retomo, começo de novo, porque ele está gravado. Porém, no teatro isso não pode acontecer. Então, todos esses elementos, eles vão funcionando ao mesmo tempo. Se dá um problema na luz, alguma coisa ali vai ter que ser feita, né? Se falta, tem uma outra coisa que eu não falei também que é importante, faz parte do figurino, né? Mas são os adereços, os objetos de cena, né? Então, estão junto com o figurino, mas tem uma questão diferente, porque a roupa do personagem ele tá vestido, o ator tá vestido, e os adereços, né, o ator, ou quando a peça tem essa possibilidade, tem uma outra palavrinha que chama contra-regra, né, que é alguém que vai pôr o objeto no lugar exato para os atores pegar, mas de modo geral, quem faz a contra-regragem, né, é o próprio ator. Então ele tem que levar os seus objetos de cena consigo, né, e tomar conta daquilo. Mas vamos supor que um objeto de cena
não esteja lá na hora que ele vai gravar. Um chapéu, que é importante para a história, às vezes um revólver, e aí ele vai ter que se virar um pouco para fazer de algum jeito com que isso aconteça. Tem uma cena bastante conhecida no teatro, que agora não vou lembrar qual ator que aconteceu isso, mas acho que dá uma boa ideia para ilustrar o que eu estou falando, que é exatamente o que esqueceu, o revólver não estava ali, né? Aí ele foi e deu um soco na cara da pessoa que caiu, e aí fingiu que morreu daquele jeito, enfim. Tem que dar um jeito quando algo que estava marcado não acontece ali. Outras vezes também, por exemplo, aconteceu comigo uma vez numa peça infanto-juvenil que eu escrevi e também dirigia, que chamava Profecia da Lua, do ator ter ido almoçar e ter se atrapalhado com a hora. E aí a gente foi vendo, 10 minutos, cadê ele? Ligava, não atendia, 7 minutos, bom, talvez ele não chegue. E a gente fazia teatro para as escolas, né? Então a gente tinha ali um teatro aqui em São Paulo, da Prefeitura, Paulo Herói, que tem 580 lugares, estava lotado. A gente tinha que fazer. Aí a gente foi começando a pensar ali como é que a gente faria sem o ator. Então, olha, essa parte que ele entra, você faz o quê? E aí, exatamente 4 minutos para começar, ele chegou, a gente não teve que fazer nada daquilo que a gente estava planejando. Mas essa arte, digamos assim, né, ela exige que, com tantos elementos, e ao mesmo tempo com essa questão de ser ao vivo, que a gente tenha, que o ator principalmente, né, ele tem que ter uma coisa muito importante, que é presença. E aí esse ator, ele vai ter, como a gente está falando aqui o tempo todo, né? Ele vai representar essa história, ele tem que dominar muito essa história, ele tem que dominar muito essa narrativa, ele tem que dominar muito aquele personagem que ele vai fazer. Mas não basta ele saber o personagem dele. E essa talvez seja a grande graça da dramaturgia enquanto um gênero de escrita, né? Essa escrita do texto teatral. Porque importa muito um personagem que você escreve, mas o outro vai importar tanto quanto, porque eles vão estar sempre em relação. Então, um ator, normalmente, né, o ator bom, que está ali comprometido, ele vai saber a peça toda, né, que é o momento que, se o outro perde a deixa, que a gente chama deixa, né, a hora de falar do personagem, ele já sabe o que ele iria dizer, e ele consegue ajudar o companheiro de cena dele. Então, por isso que a gente usa aquela palavrinha alteridade. O teatro é esse lugar da alteridade. Por isso que o texto teatral, ele tem que ser escrito pensando muito nesse coração humano mesmo. Porque é o lugar onde as pessoas vão ter que estar ali, naquele ao vivo, se ajudando, né, sabendo aquela narrativa na ponta da língua. E não só o meu, né? Porque o meu não existe sem o do outro, né? A arte do coletivo. Todas essas pessoas que vão estar aí para fazer essa peça, né? Que vai acontecer ao vivo, e que as coisas vão ter que estar, uma palavrinha bonita também, azeitadas, né? Quando isso não acontece, a gente tem que estar ali de corpo presente, com todo o coração, né? Com toda a nossa humanidade, com tudo que a gente tem de melhor para conseguir dar conta. E aquela palavrinha, aquela frase que todo mundo já ouviu, né? Que o espetáculo não pode parar. E dentro disso também tem algo que é muito legal, que eu, por exemplo, que escrevo, né? E que sempre gostei de escrever, imaginei que eu nunca precisaria, né, fazer nada muito técnico, né? Como eu queria pôr meus textos no palco, eu também comecei a dirigir. E hoje eu adoro dirigir. Mas no começo eu achava que, enfim, que eu não precisaria fazer essas coisas. E aí eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu tive que subir numa escada para ajudar o iluminador com o refletor que estava dando um problema e já ia começar a peça, e ele, sei lá, o assistente dele não estava. Eu falei, deixa que eu subo. E quando você vê, você está aprendendo a mexer em mesa de som, coisa que eu já tive que fazer também. Eu, que sou uma nulidade com qualquer coisa aí tecnológica. Eu que tenho medo de altura, subindo naquelas escadas. Vocês já viram escadas de teatro? Assim, são enormes, né? Pra gente chegar até os refletores lá de cima. Ajudando o ator, fazendo costura, costurando figurino. Então a gente vai ali vendo muito, né? Tudo que precisa ser feito e descobrindo, na verdade, grandes qualidades da gente, ou possibilidades que a gente não sabia mesmo do fundo do coração que a gente tinha. Então, montar uma peça de teatro claro, partir dessa narrativa, né, já que a gente está falando de uma peça que parte de um texto, a gente tem que conhecer essa história super bem, se apaixonar por ela, e trazer ela à vida. E para isso são todos esses elementos acontecendo ao mesmo tempo e sempre sabendo que, seja lá o que acontecer, se a gente estiver com o nosso coração na história e a gente sabendo exatamente o que a gente vai contar, tudo vai dar certo. Mas para garantir que isso tudo aconteça da melhor forma possível, tem uma outra palavrinha que eu ainda não falei, que chama ensaio. Ou seja, é no ensaio que tudo isso vai acontecer, né? Tem uma outra palavra
que é também mais recente, digamos, que é processo, né? Então, o ensaio, ele vai fazer parte desse processo de encenação. No ensaio, a gente vai poder testar ideias, a gente vai poder errar bastante, a gente vai poder discutir. Eu acho que é assim, não, eu acho que é melhor assim. Né? Do que se constitui ensaio? É claro que cada processo de montagem de peça vai ser bastante diferente um do outro. Tem muitas formas de se ensaiar uma peça. Mas se a gente está falando, digamos, aí de um modo mais geral, né, pensando num texto que já está pronto, de um texto teatral, a gente vai ler esse texto, vai conhecer bastante ele, né? Aí cada ator vai receber o seu papel, eles vão bater, como a gente fala no teatro, bater bastante o texto até conseguir decorá-lo, né? E aí, a partir daí, as coisas vão nascendo. Tem diretor também que gosta de trabalhar com uma outra palavrinha, né? Que é não trazer o texto primeiro, trabalhar, digamos, o jeito de cada personagem, trazer um pouco o coração de cada personagem, a forma como ele existe, como ele sente, como ele anda, né? E aí ele vai trabalhar com uma outra palavrinha que chama improvisação. Os atores vão improvisando ideias que não são exatamente o que está no texto, para o texto vir depois. Então, são diferentes maneiras aí, digamos, de trabalhar com uma peça que já tem um texto pronto. Porque também tem outras peças que vão fazendo o texto ao longo do processo. Então, você vê que são muitas maneiras de se fazer, né, o texto. Mas, de qualquer forma, ensaio é onde o coração da peça vai nascer, né? Porque é ali que os atores vão se conhecer, vão conseguir trabalhar um com o outro, vão conseguir criar, levantar, como a gente fala no teatro, essa peça e esses personagens. Outra forma também de trabalhar esse texto é a leitura dramática, que vai ser os atores com o texto na mão, lendo já com a plateia ali. Eles vão poder sentir também de uma forma bem especial como é que funciona esse texto na boca deles, né? Como é que essa plateia reage a esse texto. A leitura dramática não é necessariamente uma forma de ensaio, ela já é, digamos assim, um jeito de se fazer teatro que fica entre um ensaio e uma representação, né, em pé, digamos, levantada ali, da peça. Ela é, assim, uma forma muito especial. Eu gosto muito de leitura dramática, porque dá pra gente, assim, se ater bastante ao texto. A gente não vai ter todos os elementos ainda ali, né, como iluminação, às vezes o figurino não é também tão já elaborado pela leitura dramática, e o texto é que vem com força total para a gente entender, ouvir aquela história sendo ali deliciosamente contada e vivenciada pelos atores, né? Então, também é um jeito da gente trabalhar um pouco esse texto já com a plateia e entender um pouco o funcionamento dele. É um jeito especial e muito, muito bacana, a meu ver. Bom, até aqui a gente falou bastante sobre esses elementos diferentes que constituem essa montagem teatral. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o seu like, de fazer perguntas caso você tenha coisa que você não tenha entendido, de discordar também caso você tenha coisas aí para me dizer, de mandar esse vídeo para pessoas que você sabe que gostam de dramaturgia ou de teatro, ou das duas coisas, ou que estão interessadas em conhecer. E a gente se encontra no próximo vídeo.